Glória a Deus, aleluia. Os salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, é motivo de muita alegria, né? Estarmos mais um dia na casa do Senhor Jesus, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Que somente Ele é digno, amados, de ser exaltado, de ser adorado, amém? E eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos 16, uma palavra bastante conhecida, mas que falou fortemente ao meu coração, amém? E eu gostaria de compartilhar com a amada igreja essa palavra abençoada da parte de Deus, amém? Pretendo ser bem breve, em nome de Jesus. Eu sempre falo isso, né? Mas eu pretendo ser bem breve. Você que achou, se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Sei que hoje está um pouco frio, né? Tá geladinho, tá bom. Mas que nada possa impedir a minha e a tua adoração, amém? Que nada possa impedir de recebermos a palavra do Senhor, de sermos edificados com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Atos 16, do versículo 16 ao 34, uma palavra bastante conhecida, amém? Mas eu tenho certeza que o Senhor irá falar de uma forma diferente nessa noite, para mim e para a tua vida. E diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, a partir do versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançaram no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e aos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Somente até aí, amados. Curve sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por essa palavra, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estar aqui na tua presença. Pai, aqui está a tua palavra que foi lida e será ministrada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar fortemente com a tua igreja, Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração. Pai, que eu seja apenas instrumento aqui, meu Deus, usado por ti. Que nesta hora, meu Deus, eu venha diminuir, o Senhor venha crescer.
para que o teu nome seja glorificado neste lugar. E assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Irmãos, uma palavra bastante conhecida. Eu particularmente já tinha ouvido falar muitas vezes sobre essa palavra, sobre Paulo e Silas na prisão. Amém? E o interessante é que eu quero voltar um pouco mais lá no início, onde inicia-se o capítulo 16, que vai contar que Paulo ele encontrou Timóteo na cidade de Listra, amém? Um discípulo chamado Timóteo, e ali a gente entende que dá início ao ministério de Timóteo. Paulo ali, eu entendo, irmãos, que ele estava disposto a ensinar e a fazer discípulos, mais discípulos, para que se pregasse o evangelho. E aí logo mais adiante a gente vai ver, do versículo 6 em diante, até o 10, que Paulo, ele tem uma visão. Paulo ali e seus companheiros, eles viajavam em missão. Paulo, Silas, agora Timóteo, que Paulo no início do capítulo havia, levado junto com ele, e eles ali viajavam em missão. E o interessante que eu achei durante esse versículo 6 e 10 é que Paulo ali ele foi impedido pelo Espírito de pregar o evangelho ali na província da Ásia. O que eu entendo aqui é que Paulo era totalmente sensível à voz do Espírito Santo. Paulo ele era totalmente direcionado pelo Espírito Santo. E logo mais nós vemos no versículo 9 que Paulo ele teve uma visão. Nessa visão o homem estava à sua frente em pé, e nessa visão o homem suplicava a Paulo que eles fossem até a Macedônia, para que pudessem ajudar aquelas pessoas. E Paulo ali, quando ele tem aquela visão, rapidamente ele tem um entendimento de que é o Espírito Santo que o está direcionando a ir à Macedônia, e ajudar e pregar o evangelho ali naquele lugar também. E Paulo ali, a palavra diz, no versículo 10, que imediatamente Paulo, ele se organizou ali com seus companheiros e eles partiram, foram para Macedônia. Diante do versículo 11 em diante, nós podemos ver aqui que vai falar sobre a conversão de uma mulher na cidade de Filipos, já na Macedônia, amém? Eles chegaram à Macedônia e ali eles saindo, se afastando da cidade um pouco, indo ao rio para orar. Paulo ali, ele encontra algumas mulheres, ele e seus companheiros, umas mulheres que estavam reunidas ali. E Paulo ali, ele começa a conversar com aquelas mulheres. Paulo e seus companheiros começam a conversar com elas e a pregar o evangelho. Amém? Aqui nós podemos ver que Paulo ele não perdia a oportunidade, irmãos, de falar da palavra do Senhor, de pregar o evangelho a toda criatura. Paulo ele era um homem sedento, amém? Glória a Deus. Em viver o seu chamado, em fazer tudo aquilo que o Senhor tinha o chamado para fazer. E ali ele conversando com uma dessas mulheres, lá diz, aqui no versículo 14, que uma dessas mulheres que ouviam a Paulo e a seus companheiros, ela era chamada Lídia. Uma mulher, uma vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiátira. E ali a palavra de Deus também diz que essa mulher, ela abriu o coração e ela recebeu o evangelho do Senhor. Ela creu, e naquele mesmo instante, Paulo não perdeu a oportunidade e batizou ela e os da sua casa. Amém? Então aqui nós podemos concluir que Paulo ele estava sempre disposto a pregar o evangelho, fazer discípulos, chamar pessoas para que o evangelho ele fosse pregoado até os confins da terra. E aqui nós podemos ver que ele era totalmente direcionado pelo Espírito de Deus, porque ele só ia aonde o Espírito mandava. Aonde o Espírito Santo dizia, não, você não vai, ele não ia. Então nós entendemos que era um homem totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E no versículos posteriores nós vemos aqui a conversão dessa mulher, Lídia. Alguns estudos dizem, amados, que ali se deu início à igreja de Filipos, que nós conhecemos uma carta muito famosa que Paulo escreveu aos Filipenses, que é referente a essa cidade. Muitos dizem que, mas não se sabem ao certo se foi, eu não me aprofundei muito, mas dizem que foi ela quem deu início, amém? Glória a Deus.
a igreja naquele lugar, ela foi a primeira convertida na cidade de Filipos. E então entramos no versículo 16, que tem por tema Paulo e Silas na prisão. E aqui o que eu acho interessante, e aqui eu já quero entrar na história. Essa história de Paulo e Silas é uma história conhecida, mas muitos de nós, muitas vezes, só conhecemos que Paulo e Silas foram presos, mas nós não sabemos o motivo. Amém? Nós conhecemos que Paulo e Silas, eles louvaram e adoraram o Senhor na prisão, que cadeias se quebraram, houve ali um terremoto, que cadeias, as correntes se quebraram, abalaram-se os alicerces daquela prisão de onde eles estavam, mas nós não sabemos ao certo o motivo pelo qual aconteceu tudo isso. E aqui nós vamos entender essa passagem e essa história de Paulo e Silas na prisão. Podemos tirar daqui dessa história ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção, amém? Porque eu tenho certeza que irá falar com você também. Dentre os ensinamentos, irmãos, está a satisfação em Deus, mesmo que as coisas deem errado. A satisfação de servir e buscar o Senhor, mesmo que as coisas não estejam como nós queremos. Entre uma delas também, Paulo e Silas, como eu já disse aqui anteriormente, eles eram totalmente direcionados pelo Espírito. Então, se eles eram totalmente direcionados pelo Espírito, não tinha como dar errado, não tinha como eles não falarem do amor de Deus, não tinha como não ser feita a vontade de Deus se eles eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus, amém? E eu concluo também que eles tinham um testemunho de fé em Cristo, tão poderoso, a ponto de atrair pessoas até eles, amém? Mas afinal, eu coloquei aqui, será que tem algum segredo, para que nós possamos ter o favor de Deus sobre as nossas vidas? Será que há algum segredo para que nós possamos ver a manifestação do poder de Deus em situações que parecem impossíveis? E aqui eu quero entrar no motivo dessa prisão de Paulo e Silas. Paulo e Silas, tudo começou, nós lemos aqui, a partir do versículo 16, quando Paulo e Silas, eles também estavam indo em um lugar de oração, amém? Veja o quanto é necessário, e nós vamos entender. Eles estavam indo a um lugar de oração, quando eles se depararam com uma jovem, que ela os viu também, e ela começou a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação, amém? E ela continuou repetindo isso por vários dias. A palavra diz, foi por vários dias, até que Paulo, irmãos, perdeu a paciência. Aqui na tradução da minha Bíblia diz que ele ficou indignado, Eu fiquei meditando, mas por que Paulo ficou indignado? Por que será que ele se chateou com aquela atitude? E o que aconteceu? Paulo, ele ficou indignado, ele perdeu a paciência, ele se dirigiu até aquela moça, ele impôs as mãos sobre ela e expulsou aquele demônio que a atormentava. Como lemos aqui no início, o espírito que possuía a vida daquela moça era um espírito de adivinhação, um espírito que predizia o futuro. Aquela moça, ela era escrava, certamente se ela era escrava, ela tinha patrões, ela tinha donos, amém? Todos estão entendendo? Então ela era escrava e certamente esse espírito que possuía a vida dela, ele dava lucros a seus donos, amém? E aí, o que acontece? Paulo ali impôs as mãos sobre aquela moça, expulsa o espírito da vida dela, e aquela moça é liberta daquele espírito. Paulo ali, ele teve um discernimento espiritual fortíssimo, ele foi ousado, e ali ele comprovou, ele pôde ali ver a manifestação do poder de Deus, através da vida daquela jovem sendo liberta daquele espírito, amém? E o interessante é que eu fiquei meditando, mas por que Paulo ficou indignado? Porque ela não falava nenhuma mentira, certo? Ela dizia que eles eram servos de Deus e que anunciavam o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade? Sim, ela estava falando uma verdade. Porém, o que incomodou Paulo é que aquela jovem, ela possuía um espírito maligno. E nós sabemos, irmãos, que quando nós conseguimos identificar pessoas, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Aqui, glória a Deus. Quando nós vemos pessoas aprisionadas, acorrentadas pelo espírito maligno,
Você não sente? Quem aqui sente? Glória a Deus, aleluia. Paulo, ele estava ali incomodado com aquela situação. Aquela mulher ficava gritando, ela gritava uma verdade, sim, de fato. Mas Paulo ali ficou indignado com como aquele espírito possuía aquela moça e a escravizava, amém? Então Paulo foi e impôs as mãos. E ele teve ali um discernimento espiritual, ele foi ousado. Esse foi o motivo de Paulo ser preso. Somente isso. Mas irmã, como assim? Paulo foi preso por expulsar um demônio da vida de uma moça? Sim. Ele foi preso com Silas por fazer o bem. Paulo não estava fazendo nenhum mal, pelo contrário, Paulo estava fazendo o bem, irmãos. Ele estava ali fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, assim como eu e você. Porque nós fomos chamados para libertar pessoas das mãos do inimigo. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Ah, irmão, não, esse não é meu chamado, não. Irmão, missões, o ID do Senhor, ele é para todos, amém? Então você foi chamado sim. Se você está aqui essa noite é porque você também foi chamado a fazer isso, amém? A levar o ID do Senhor, a libertar pessoas. Porém, ele fez aquilo em um lugar, amados, que não era muito aceito. Em Roma, né, ali naquela cidade da Macedônia, em Filipos, eles eram romanos. Precisamos sempre, irmãos, fazer uma análise de verdade. Aqui eu analisando muito essa história e essa situação de Paulo e Silas. Paulo e Silas ali, eles eram, Paulo, Silas ali, Timóteo, eles estavam ali, irmãos, em uma sede de ganhar pessoas, pregar o evangelho sem se importar com as consequências, amém? Paulo, ele sabia o que ele sabia, e eu achei tremendo isso aqui, algo que o Senhor soprou no meu coração. Paulo, ele sabia quem ele era, ele sabia quem o tinha chamado e para que ele tinha sido chamado. Assim como eu e você temos que ter essa certeza, e nós precisamos analisar todos os dias o que é que tem nos motivado. Nós precisamos ser motivados o tempo inteiro, sabe? A trabalhar para Cristo, a fazer a obra de Deus, a cumprir com o ID que o Senhor nos deixou. Nós precisamos ter esse entendimento que por Cristo vale muito a pena, irmãos. O Senhor, ele não morreu naquela cruz em vão. Antes dele subir aos céus, o que foi que ele nos deixou? O Espírito Santo como Consolador. E ele nos deixou o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu e você temos essa missão. E Paulo, ele tinha entendido essa missão. Paulo andou com Jesus? Paulo andou com Jesus? Paulo não andou com Jesus, irmãos. Paulo não presenciou nada daquilo que os 12 presenciaram. Mas ele foi um homem que em um momento que ele se converteu, houve a conversão. Esse Paulo aqui é o mesmo Paulo lá, matador e perseguidor de crente, irmãos. É o mesmo Paulo. Ele se converteu verdadeiramente, ele abraçou o chamado. Ele entendeu que o Senhor tinha o chamado para cumprir a missão e fazer o ID do Senhor, amém? Ele tinha a alegria da salvação, ele era feliz com Jesus, principalmente por cumprir aquilo que ele foi chamado. Então nós precisamos meditar nisso todos os dias. Será que nós temos servido ao Senhor com alegria? Será que nós temos tido essa empolgação e essa vontade de trazer almas para o reino de Deus, ganhar vidas? Assim como Paulo tinha, porque ele não perdia a oportunidade. Eu entendo que Paulo, ele pregava para o que estava do lado, para o que estava na frente, para o que estava atrás. Amém? E nós não devemos perder essa oportunidade. As coisas estão se estreitando cada vez mais e nós precisamos entender qual é o nosso lugar. E se temos tomado posse do nosso lugar, amém? Será que estamos preocupados em libertar vidas das mãos do inimigo? Porque foi para isso que somos chamados. Amém?
Vire para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: você foi chamado para libertar vidas da mão do inimigo. Você foi chamado, irmãos, e não adianta se esquivar não, porque por muito tempo eu me esquivei, olha, e não adianta não, olha onde eu estou. Não adianta, irmãos, a gente tem que abraçar e ter a certeza de que se Ele nos chamou, Ele nos garante, amém? Glória a Deus, porque nós nos sentimos incapazes, amém? Totalmente incapazes, principalmente quando a gente olha assim, pessoas que têm bem mais experiência que nós, mas o Senhor ministrou algo no meu coração: se eu chamei, eu garanto, e sou eu que faço, não é você, você é apenas um instrumento. Então não é nós. Tem muita gente que se enche de ego: sou eu faço e aconteço. Se eu não estiver na frente, se não estiver na frente, meu irmão, Deus vai colocar outro, porque é Ele que faz, amém? Glória a Deus. Se Paulo não tivesse abraçado a causa, irmãos, para fazer, o Senhor não tinha levantado outro? E assim sempre foi, e assim vai continuar sendo até a volta de Jesus. Então não adianta querer ser o bambambam, a bambambam, que não adianta. Com o Senhor é diferente, amém? Mas o propósito que Ele tem com você é com você, amém? Glória a Deus. Então, como diz os memes, ou atura ou surta, né? Amém, glória a Deus. Então Paulo, ele não se importou, irmãos, com as consequências que poderiam vir. Ele foi totalmente ali direcionado pelo Espírito Santo. A palavra aqui diz que ele ficou indignado, ele foi lá, impôs as mãos e o Espírito saiu. Amém? Então, que assim como Paulo, sejamos usados, ousados, destemidos, e que a gente possa sempre estar pronto a ser usado por Deus, amém? Glória a Deus. Porque, como eu falei, é Ele que faz, é o Senhor que usa. Olha para o seu irmão, diga: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, irmão. Aí pode até um responder assim: eu já sou usado. Deixa Ele te usar mais, amém? Glória a Deus. Sempre com alegria, mas que você possa ser usado, ousado e destemido, sempre tendo alegria no seu coração, de fazer o melhor para o Senhor, de servir ao Senhor com alegria, amém? Não porque alguém está pedindo, não porque alguém está mandando, mas com alegria verdadeira, amém? O Senhor não morreu, como eu falei, naquela cruz em vão. Então é o mínimo do mínimo que nós podemos fazer, sabe? Abraçar o chamado e fazer o que tem que ser feito, e pronto, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. E por esse motivo, Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos, né? Como nós vimos no versículo 19 ao 24, quando aqueles homens, donos daquela escrava, perceberam que o lucro deles ali tinha acabado, o espírito que possuía aquela mulher, ele havia saído. O que eles fizeram, irmãos? Eles também ficaram indignados. E o que eles fizeram ali? Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Está na palavra aqui no versículo 19. Eles foram levados aos magistrados ali, dizendo que eles eram judeus e que eles estavam ali perturbando a cidade, fazendo o quê? Propagando costumes aos romanos que não eram permitidos, irmãos. É o que diz aqui no versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz no versículo 22: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem a roupa e fossem açoitados. Amém? Olha só, né? Já pensou, irmãos? Se a gente pregasse o evangelho e viesse alguém, prendesse a gente, levasse para tomar chibatada e em seguida fosse lançado na prisão, você imagina? Aí que não ia ter ninguém querendo pregar o evangelho. Deus me livre falar do amor de Deus. Deus me livre. Aí ia ser o crente 007 de verdade. Ninguém ia saber. Por quê, irmãos? Era perseguição pesada naquela época.
Eles foram ali açoitados, torturados, e eles foram jogados na prisão. Mas eles não foram só presos, jogados na prisão. Irmãos, eu nunca tive aqui em uma prisão, e eu não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de pelo menos visitar. Eu nunca tive. Mas eu entendo que é um lugar horrível para sair da prisão de antes. Só que eles não foram só jogados na prisão, eles foram presos, os pés no tronco, em um tronco dentro da prisão. Ou seja, não precisava nem ter grade na prisão, né? Só jogar eles lá com os pés ali acorrentados no tronco. Como é que sai, amigo? Só se tivesse a força de sanção, talvez. Mas eles passaram por esse tipo de sofrimento, de humilhação. Eles foram açoitados. E ali na prisão, sabe? Eles foram ali perseguidos por amor ao evangelho. Eles fizeram o bem àquela mulher, mas o que resultou nisso? Eles livraram ela do espírito imundo, porém prejudicou os donos. Amém? Abalou ali financeiramente os donos daquela escrava. E é claro que eles não iam ficar satisfeitos. E é claro que eles não iriam ficar de braços cruzados. Então, o que nós entendemos com isso, irmãos? O inimigo, ele nunca vai estar satisfeito. Quando você se levanta para pregar o evangelho, para fazer a vontade de Deus, para fazer o ID do Senhor, para viver o propósito que o Senhor te designou para cumprir, para fazer, o inimigo, ele nunca vai estar satisfeito. Sempre vai se levantar. Mas só que a diferença é que o Senhor está conosco. E quando ele se levanta para cair. Porque maior é o que está em nós. Muitas pessoas se perguntam, meu Deus, eu estou fazendo a obra do Senhor. Meu Deus, Paulo e Silas ali, eles estavam fazendo um bem. Qual o motivo deles serem perseguidos assim, tão violentamente? Irmãos, nós nunca, nessa palavra aqui, o Senhor nunca nos prometeu que nós não teríamos aflições, que nós não enfrentaríamos situações difíceis, principalmente por amor ao nome do Senhor Jesus. Amém? Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco. Então é essa certeza que nós precisamos ter. Tem gente que diz, eu vivo luta travada todos os dias porque eu faço a obra, eu estou na obra. Amém? Mas irmãos, todos os dias nós passamos por situações, mesmo que seja contra nós mesmos, mas nós passamos por situações, nós passamos por aflições. Tem gente que chega perto da gente e diz assim, tu não sabe o que eu passo, tu não sabe a luta que eu enfrento. Cada um com suas lutas. Se você passa pela luta que passa, é porque você consegue suportar. O Senhor, Ele nunca nos dá o quê? Uma cruz que nós não iremos suportar, amém? Amém? Mas sabem que as lutas são para nos fortalecer, para que sejamos cada vez mais aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus. Então o inimigo, ele nunca ficará satisfeito, e ele sempre vai tentar nos parar. Imagina se Paulo e Silas tivessem parado aqui nessa situação, eles fossem presos, ok, e dissessem assim, Senhor, nunca mais eu vou impor minhas mãos, nunca mais eu vou pregar o teu evangelho, nunca mais eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Esquece, escolhe outro. Imagina, irmãos. Podemos não enfrentar prisões, assim como Paulo e Silas, mas enfrentamos situações, enfrentamos lutas, enfrentamos ali tribulações, né? Amém? Mas também, irmãos, algo muito verdadeiro. Paulo e Silas ali, eles libertaram aquela jovem daquele espírito maligno que a atormentava e afligia, amém? Ela pediu para ser liberta daquele espírito? Em nenhum momento na palavra a gente vê, amém? Porém, Paulo foi lá com ousadia e autoridade, pôs as mãos e o espírito obedeceu, amém? Porque maior é o Espírito Santo que estava na vida de Paulo. Mas também nós sabemos que existem pessoas, né, que preferem viver com um jugo aparentemente satisfatório ao diabo, né? E elas preferem viver embaixo desse jugo do que serem libertas.
serem libertas e ter vida abundante com Cristo. Nós sabemos que existe. Existe ou não existe? Mas simplesmente essas pessoas que não aceitam ser libertas, né? Simplesmente elas não valorizam a libertação promovida por Jesus naquela cruz. Então, nós como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça em meio às severas adversidades que temos de suportar por causa do nome dEle, amém? E continuar amando as almas perdidas, porque infelizmente, irmãos, ela não tem o discernimento da verdade, elas não sabem, elas estão ali aprisionadas pelo inimigo. Então existem pessoas assim, existem. Mas o que o Senhor nos deixou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado, infelizmente. Então, por toda a nossa caminhada, nós iremos dar de frente com pessoas assim, pessoas que querem, pessoas que não querem. Amém? Provavelmente aquela jovem não queria, porque ela era escrava ali, a gente não sabe, mas ela não pediu, certo? Ela apenas declarava que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles pregoavam a salvação, amém? E aí está um dos segredos. Nós como igreja devemos orar, sim. A oração e o louvor, ela é uma arma poderosíssima e é um dos segredos que para mim, nessa história, ela é o ponto-chave dessa história de Paulo e Silas, amém? Nós vemos aqui no versículo 25, que vai nos dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Irmãos, pensa comigo, nós somos seres humanos, né? Quando passamos por situações, por aflições, por dificuldades, o que nós, como seres humanos, fazemos de imediato? Não vamos ser hipócritas aqui. Nós choramos, nós esperneamos, muitas das vezes nós questionamos Deus, amém? Murmuramos, ai Senhor, por quê, né? Mas aqui na história diz o que, irmãos? Que eles, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Não é para qualquer um, irmãos, pensa comigo. Ali Paulo, eles tinham sido açoitados, torturados, né? Eles tinham levado açoites ali, chibatadas. Por todo o corpo ali, eles tinham feridas. E nós vamos ver que eles tinham feridas ali, eles estavam machucados. Posteriormente, nos versículos posteriores, eles tinham os movimentos limitados, eles estavam ali acorrentados em troncos. Ou seja, irmãos, eles estavam em um ambiente e uma situação completamente desfavorável. Agora imagina, nós passamos por dificuldade, livre, não estamos em prisão, não estamos acorrentados. E muitas das vezes a nossa atitude é questionar, é murmurar, é chorar, é reclamar, né? Que é a murmuração. Nós somos seres humanos. Mas ali, Paulo e Silas, eles tiveram uma ação diferente. Em vez de estar reclamando da vida, eles estavam orando e cantando os hinos ao Senhor. Que testemunho tremendo. Paulo e Silas, eles eram seres humanos assim como eu e você. Então, é impossível? Não é impossível. É porque a diferença é que aqueles homens, eles eram completamente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos leva a buscar a presença de Deus, a colocar e descansar nas mãos do Senhor. É isso que o Espírito Santo, Ele nos conduz, e não ao desespero. Então aqueles homens ali, eles oravam e louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor. Amém? Quantos estão prestando atenção aí? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém? Só para saber que estão ligados aí. Glória a Deus. Estou vendo uns bocejando, mas não sai não. Fica aqui comigo. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor soprou algo no meu coração, nos meus ouvidos assim. Eu fiquei meditando que
Mesmo eles ali presos em uma prisão física, irmãos, eles sabiam que no mundo espiritual eles estavam livres. Eles eram livres. Amém? É por isso que nada ali pôde abalar a fé, a convicção de que Deus estava com eles, mesmo em meio à prisão. Eles sabiam. Assim como Ele, nós também somos livres para adorar o nome do Senhor Jesus. E é isso, e é esse o problema. É que muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Nós só queremos adorar o Senhor em tempo de bonança. Em tempos que tudo vai bem. Em tempos que a despensa está cheia. Nós podemos escolher o que vestir sempre, sabe? Só que aqueles homens, eles estavam em uma situação completamente desfavorável. E nos ensina que em nenhum momento aqui no texto aparece eles questionando a Deus. Ou seja, isso é a atitude de pessoas que eram totalmente direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso me cansar de falar isso. E você vai aqui sair daqui matutando de que precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. E não pelo mundo, e não por aquilo que o inimigo sopra nos nossos ouvidos, nos enganando, nos fazendo acreditar que não somos capazes, que o Senhor não é conosco. Amém? Totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eles adoravam, eles ali com oração, com hinos. E será que é muito fácil ali adorar em meio às tribulações e às dificuldades, em meio às perseguições? Mas irmãos, escute bem, eu estou falando aqui de perseguição de verdade, tá? Eu estou falando aqui de perseguição quando a pessoa é perseguida, que ela é açoitada, que ela é morta, porque tem países aí que é proibido, certo? Pregar o evangelho. Eu estou falando desse tipo de perseguição. Eu não estou falando de perseguição, estão falando mal de mim, estão me perseguindo. Eu não estou falando desse tipo de perseguição, não. Isso aí é mimimi, certo? Isso aí no máximo é um levante. No máximo, irmão. Porque isso sempre vai ter em todo lugar. Aonde você for, vai ter pessoas que se levantam. Principalmente se você está na posição. Principalmente se você está agradando a Deus. Sempre vai ter um filho, um enviado, né? Que nós sabemos por quem. Que vai estar ali querendo te afrontar, que vai estar ali levantando calúnias contra a sua pessoa, falando mal de você por trás. Isso em todo lugar nós teremos, irmãos, até a volta de Jesus. Porque infelizmente nem todos que estão dentro são 100% libertos e sarados e curados, amém? Então tem ou não tem? Então se acostume. Não venha com esse negócio de dizer, pastora, eu quero parar porque estão falando mal de mim. Irmão, vou falar mal de ti para sempre. Em todo lugar que você for tem isso. No trabalho tem isso, na escola tem isso, na faculdade tem isso. Dentro da igreja, infelizmente, acontece isso. Mas nós devemos estar preparados. Amém? Porque Paulo ali, ele nem se importava, irmãos. Ele estava pouco se lixando. Ele queria fazer o quê? Agradar a Deus. Ele estava preocupado em fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Amém? Glória a Deus. Então entenda a diferença. Não que não exista perseguição. Existe perseguição. Mas graças a Deus nós vivemos em um país livre. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Em que nós temos essa liberdade de falar do amor de Deus. Amém? Então nada é fácil. Adorar em meio às lutas não é fácil. Mas Paulo e Silas aqui, eles fizeram isso. Então não é impossível. Então a lição que nós temos que aprender, principalmente nessa noite, é orar e adorar ao Senhor mediante a toda e qualquer circunstância. Ai, meu Deus, eu estou com uma prova aqui em casa, que a senhora nem sabe. Por isso que eu não vou para a igreja. Irmão, é aí que tem que vir para a igreja mesmo. Claro que a gente sabe que tem situações que te impedem de sair, como enfermidade, como tem outras também, né?
situações que nos impedem. Mas tem gente que coloca qualquer desculpinha para buscar a Deus, porque eu estou com a prova. Irmãos, é aqui que é o lugar da bênção. É aqui que você vem para ser abastecido, para chegar lá, você guerrear e você vencer essa prova, amém? Então não tem essa não. Então não é fácil, mas não é impossível. E o que o Senhor, o que Deus espera de nós é isso, que nós sejamos verdadeiros adoradores em toda e qualquer circunstância. É como eu falei, não só na bonança, mas também na dificuldade. Tem gente que só adora na dificuldade, quando está na bonança não adora. Tem gente que é o contrário, que só adora na bonança, na dificuldade não adora. E temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Paulo e Silas nos mostram isso. Nós vimos que antes de ser preso, eles saíam para orar, para ter um tempo a sós com Deus. Amém ou não amém? E depois de preso, eles continuavam orando e louvando ao Senhor. Então em tempo de bonança e em tempo de dificuldade, irmãos, não tem essa. Amém? Nós precisamos adorar o Senhor em qualquer lugar. Sabe? Não é só no altar, mas também é embaixo. Amém? Não é só na igreja, é em casa também. Essa questão de altar é algo muito sério, irmãos. Porque a gente vê pessoas, aqui não, em nome de Jesus, eu creio que aqui não tem. Mas em muitos lugares, pessoas só adoram no púlpito. Quando elas descem para baixo, aí tu não vê um glória a Deus saindo da boca da pessoa. Tu não vê um glória a Deus, aleluia. Tu não vê, irmãos. Não é só em púlpito, irmãos, não é só em altar. É aí embaixo. É lá em casa. É na escola. É em todo lugar, irmãos. Para você sentir a presença de Deus, você sente também em qualquer lugar. Quando você adora, você ora ao Senhor com verdade, rasgando o teu coração ali. O Espírito Santo te visita na tua casa, irmãos. Amém? Mas eu também não posso me apoiar nisso e não vir à igreja. Amém? Eu preciso o quê? Estar em comunhão com os meus irmãos, cultuar, louvar, adorar o Senhor. No trabalho, tem pessoas que dizem: eu sou impossibilitada de adorar a Deus no trabalho. Aí eu pergunto na hora do intervalo: não tem intervalo não? Não dá para adorar? Não dá para orar ao Senhor? Irmãos, vou contar aqui algo particular meu. E foi falado aqui neste altar, se eu não me engano, foi no fim de semana passado, num seminário, de uma pessoa que orava dentro do banheiro, no vaso sanitário, lá de joelho, irmãos. Essa fui eu por muitos anos. Antes eu me limitava e achava assim: Senhor, eu não tenho condições de orar, como é que eu vou dobrar meu joelho? O vestiário lotado, não tem nem tempo de tu se mexer, mal tirar uma perna da calça, não tem como. E o Senhor soprava, e o banheiro. Irmãos, não tem desculpa para adorar, para louvar o nome do Senhor Jesus, não. Quando nós queremos, nós fazemos. Eu sabia o horário que as tias lá da limpeza, na fábrica, elas iam limpar o banheiro. Era sempre antes das 9, um pouco antes das 9 e sempre um pouco antes das 3. Então, quando eu fazia algum tipo de propósito, o lugar que eu tinha era o banheiro sanitário ali para eu me ajoelhar. E eu, como sou chata, irmãos, com banheiro, meu esposo me conhece, né, meu esposo? Mas, irmãos, era ali que eu me ajoelhava e era ali que eu orava ao Senhor. Quando eu fazia propósito de jejum, antes de almoçar, era lá que eu me ajoelhava. Era lá que eu buscava o Senhor, porque não tinha outro lugar. Amém? Louvar, escutar louvores. Eu tinha meu intervalo, fonezinho, adorava ali. Claro que tem pessoas que nem todo mundo tem essa disponibilidade no trabalho. Tem gente que tem mau tempo de comer, engolir. Mas enquanto você está comendo, engolido, irmãos, você tem a oportunidade de estar ouvindo,
louvores que adoram e exaltam o nome do Senhor. Então não é desculpa, irmãos, porque se a gente for deixar para adorar o Senhor quando chegar na nossa casa, o que vai sobrar para Deus? Só a carcaça, irmãos. Todos aqui têm dias cheios, vidas, né, corridas. Então se nós formos deixar para buscar o Senhor só de noite, tu vai orar, Jesus abençoa Jesus, Deus abençoa o Jesus, que eu já orei assim, e tudo bem, irmãos, mas com o tempo a gente vai aprendendo, amém? Então nós precisamos orar e adorar ao Senhor em todo lugar, e nós aprendemos aqui que o quê? Nós, irmãos, oração e adoração, ela tem que ser o estilo de vida de todo cristão. Se você não ora, se você não adora o Senhor Jesus, você não é um verdadeiro cristão. Tem que verdadeiramente ver isso aí, porque como que tu vai ser um cristão se tu não ora, se tu não adora? Amém? E eles estavam em uma situação difícil ali, presos, machucados. Eu imagino ali Paulo e Silas com fome, irmãos. Sabe, com frio, quem sabe, a gente não sabe, mas a gente pode ali imaginar, o Senhor me levou a imaginar aqueles homens presos, com os pés presos no tronco, e louvando e adorando. E algo que eu acho tremendo, irmãos, e a palavra de Deus, ela nos diz, no versículo 25, que os outros presos ouviam Paulo e Silas louvando, orando, adorando. Então eles ali estavam dando bom testemunho. Mesmo em meio à dificuldade, eles estavam orando, eles estavam louvando, e os outros presos ouviam. Então olha que tremendo esse testemunho de Paulo e Silas. Mesmo em uma situação completamente desfavorável, eles estavam ali adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu fico particularmente, irmãos, um pouco incomodada. E aqui eu meditando, dizia que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Hinos a Deus. E às vezes a gente comenta, e eu até compartilho com meu esposo, que eu falo para ele que ultimamente tem uns hinos que eles não são a Deus, né? É chamado uma sofrência gospel, né? Que não tem nada de Deus, não tem nada para Deus, está falando mais de ti do que de Deus. Está falando tudo de ti e nada de Deus. Uns louvores assim como, sabe, questionadores, murmurando no louvor. Senhor, porque o Senhor me esqueceu? Porque o céu está de bronze? Porque parece que o Senhor está em silêncio, parece que o Senhor não me ouve. E a gente precisa entender que nós precisamos cantar louvores a Deus, não para nós, não para engrandecer o nosso ego. O Senhor, Ele quer ser adorado. Ele não quer ouvir tuas lamúrias. Ai, Senhor, o céu está não sei o que, o Senhor não me ouve. Isso não é hino, irmãos. Eu imagino aqui que Paulo e Silas, eles cantavam louvores, adorando e exaltando o nome do Senhor. Eles cantam um louvor muito bonito aqui. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. São louvores que exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvores que engrandecem o nome do Senhor. Não louvores que falam de você. O Senhor, Ele te conhece. Ele quer ouvir a tua oração. Mas louvores que adoram a Ele tem que ser engrandecendo e exaltando o nome dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. As letras parecem mais murmuração do povo de Israel, né, naquele tempo. Ó Senhor, Tu nos trouxe para morrer aqui. Ó Senhor, vamos ser tomados como despojos de guerra. Ó,
Meu Deus, irmãos, eu tenho certeza que Paulo e Silas não louvavam a respeito disso. Eles não murmuravam. Porque, irmãos, aqueles homens, eles deram bom testemunho dentro da prisão. O sentimento de Paulo e Silas era um sentimento diferente. Eles expressavam ali, sabe, louvores ao Senhor, gratidão a Deus, porque eles estavam presos em uma condição, mas eles tinham fé, eles tinham ali certeza de que o Senhor estava com eles, amém? E a atitude daqueles homens, ela era vista e ouvida pelos outros presos, como a gente viu aqui no versículo 25. Então nós precisamos dar bom testemunho também. É importante, é uma chave importante que nós precisamos aprender. Como? Através das nossas atitudes. Precisamos dar bom testemunho através das nossas atitudes, da satisfação em servir a Jesus, sabendo sempre que a nossa esperança, ela está em Deus, sabe? Mostrando alegria. Tem gente que vem para a casa do Senhor, irmãos, só misericórdia. Se um vizinho, imagina um vizinho teu vendo tu passar, lá vai a irmã. Irmãos, que Deus você tem servido. Tem que ser com alegria. Claro que todos temos situações e passamos por dificuldades. E ninguém é dentista aqui para estar mostrando o dente. Não. Mas nós precisamos entender que precisamos servir a Deus com alegria. Sabe? Vir à casa do Senhor, mesmo que despedaçado por dentro, mesmo que moído, sabe? Prensado. Mas sabendo que aqui é o lugar de nos abastecermos. É um combustível aqui a casa do Senhor. Quantos aqui não chegam aqui cansados do trabalho? Não é verdade? Quantos aqui vêm de muito longe, irmãos? Atravessam a ponte. Ainda estão no ministério de recepção ali, que tem que estar sorrindo. Glória a Deus, seja bem-vindo, amém? Glória a Deus. Fique à vontade, sente aqui, você quer sentar aqui ou aqui? Não, eu quero sentar, eu quero estar lá em cima, amém? E é assim, amém? Mas o que o Senhor espera de nós é essa alegria, essa satisfação de servir Jesus. Porque, irmãos, é isso que vai fazer que pessoas sejam atraídas por nós. Atraiamos pessoas através da nossa forma de agir, com as nossas atitudes. Não contando lamúria, não, ai, ali todo tempo se lamentando. Tem gente que a gente pergunta se está tudo bem, irmãos. Só Jesus, só por perguntar, mas a gente pergunta assim com medo. E aí, tá tudo bem? Porque tem gente que, não, tu não sabe. Deixa eu te contar, ainda te puxa. Aí, então, glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, nós precisamos ter a alegria. Situação, né? A gente vê na Bíblia a história de Sulamita, né? Como vai, né? Vai bem. Mas não vai nada bem, na verdade. Mas o Senhor, crendo e tendo fé que o Senhor está no controle da minha e da tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, através do meu e do teu testemunho, as pessoas verão o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Elas verão que somos totalmente direcionados pelo Espírito de Deus. E as pessoas não irão entender. Meu Deus, essa pessoa, ela passa tanta prova, tanta luta, mas ela vive sorrindo. Ela vive ali sempre tão, sabe, amável. Não é fácil, irmãos. Mas o Senhor, Ele fala, antes de falar, Ele fala aqui. A gente precisa ser, sabe, ter essa alegria em servir ao Senhor. E principalmente em vir para a casa do Senhor. O que diz o Salmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não me entristeci quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? É forte, irmãos. E foi através dessa atitude aqui, caminhando para o fim, houve um grande terremoto, com a oração e adoração de Paulo e Silas. Naquela região era muito comum ter terremoto. Era muito comum, estudando os estudos vai dizer que naquela região sempre acontecia terremotos. Muitas pessoas dizem que o terremoto foi para libertar Paulo e Silas, mas eu não creio assim.
Porque Paulo e Silas ali no momento que houve o terremoto, que abalaram os alicerces das prisões e as correntes da prisão e as correntes se quebraram, eles não fugiram, irmãos. Eles ficaram lá. Então não foi para libertar, e sim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque o Senhor, Ele tinha um propósito maior. Ele tinha um propósito maior com aquele terremoto, que era trabalhar na vida de uma pessoa. E nós vamos entender que tudo isso aconteceu na vida de Paulo e Silas com um propósito, irmãos. E você vai ficar assim, nossa, mas para você entender que para o Senhor, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Então sempre temos que entender que passaremos por situações, passaremos por provações, mesmo fazendo a vontade do Senhor, mesmo sendo direcionados pelo Espírito, nós não estamos isentos de sofrimentos, de passar por isso. Devemos sempre buscar o Senhor através da sua palavra e da oração, sempre ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, sempre, irmãos, adorar o Senhor de todo o coração e cumprir com o propósito que o Senhor nos chamou a realizar. Não tem erro, irmãos. Muitos de nós, isso que aconteceu com Paulo e Silas, ali, aquele terremoto que o Senhor permitiu que abalasse as estruturas da prisão, que as correntes fossem quebradas, foi ali uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, sim. Amém? E muitos de nós não experimentamos dessas intervenções sobrenaturais porque nós não somos gratos. Muitas das vezes temos nos preocupados mais em reclamar do que ser grato a Deus. Amém? Nós não somos gratos pelo que temos. Nós sempre procuramos o que não temos. Se hoje você está aqui, é porque o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem suprido na tua vida. Então é motivo de ser grato. Era para essa igreja estar lotada, sabe por quê? Porque eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor batalhou e guerreou por ti toda essa semana, e Ele te protegeu, Ele te guardou, mesmo com situações que aconteceram, irmão, mas você está de pé. Então é motivo para ser grato, é motivo para render graças ao Senhor, render adoração a Deus, porque Ele tem te sustentado, irmãos. Paulo e Silas ali, eles estavam naquelas prisões, amém? Mas nós tiramos uma lição importante, que é o quê? Descansar, confiar, orar e adorar a Deus, porque tudo está no controle de Deus, amém, irmãos? Nós não temos controle de nada. E essa atitude de Paulo e Silas ali, que provocou, né, moveu o coração de Deus, e ali o Senhor permitiu que aquele terremoto abalasse ali os alicerces daquela prisão, as correntes se quebraram, e trouxe algo. E é aqui que nós vamos entender o motivo por tudo isso que Paulo e Silas passaram, amém? Tinha um propósito maior. Por quê? E nós vamos entender aqui. No versículo 27 diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, então entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E o que ele fez? Levou-os para fora e disse: irmãos, tá aí, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E o que nós entendemos, irmãos? Mesmo em uma situação completamente desfavorável, Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho, fazendo a vontade do Senhor. Não desperdiçavam nenhuma oportunidade, irmãos. Até o carcereiro chegou até eles e perguntou: o que poderemos fazer para ser salvo? O que poderei fazer para ser salvo? E ele falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e os de tua casa. Então, que tremendo, irmãos. Paulo ali, ele não perdeu a oportunidade.
a palavra de Deus vai continuar dizendo que no versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles todos foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus, irmãos. O motivo ali era a salvação. O propósito maior na vida de Paulo e Silas, o Senhor queria salvar o carcereiro e a sua família. Agora imagina se Paulo e Silas tivessem dado um mau testemunho, irmãos. Você acha que aquele carcereiro tinha chegado até eles? Eles ali, né, no caso Paulo e Silas, e teria perguntado o que ele poderia fazer. Aquilo ali, aquele terremoto não abalou somente as estruturas da prisão, como também ali abriu o coração daquele homem e fez com que ele cresça, irmãos, que Paulo e Silas verdadeiramente eram homens de Deus. Então que possamos, assim como Paulo e Silas, irmãos, dar bons testemunhos, não perder as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, ganhar pessoas para Jesus, amém? Porque é isso que Deus espera de mim, de você. Paulo e Silas ali, ele percebeu, irmãos, que eles eram homens de Deus, e foi até eles. E aqui eu já quero caminhar para o fim. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite, já falando para o seu irmão, para o irmão que está do seu lado, que o seu irmão, você é um agente de milagres, amém? Mas fale com ousadia, você é um agente de milagres. É um agente de milagre que o Senhor conta, irmãos. Para quê? Para que possamos pregoar o Evangelho, para que possamos ganhar almas para Jesus, através de um bom testemunho. Aqueles homens ali, em nenhum momento, eles deram mau testemunho, amém? Em nenhum momento. Pelo contrário, ali eles oraram e renderam graças ao Senhor. Então o Senhor conta comigo e contigo, irmãos, para cumprir, sabe, o ide do Senhor, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser totalmente direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque Paulo e Silas ali eram homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não tem como ser de outro jeito. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz a fazer a sua vontade. Ele nos conduz a viver o propósito que Ele nos designou para fazer. Então saia daqui com essa certeza, que Deus, Ele conta conosco. E nós podemos ver ali que o maior propósito diante de todo aquele sofrimento na vida de Paulo e Silas foi ali a salvação do carcereiro e da sua família, amém? Aqui eu anotei algumas palavras e eu gostaria de compartilhar com a amada igreja, mas já vá meditando aí em tudo isso que o Senhor nos falou, nos entregou essa noite. Paulo e Silas ali, eles nos mostraram que é muito bom, irmãos, viver em conforto, é muito bom estar bem, estar em um ambiente maravilhoso, agradável, mas eles nos mostrou que mesmo com os insucessos ali da vida, mesmo em um ambiente totalmente improvável, quando estamos no centro da vontade de Deus e somos direcionados pelo Espírito Santo, teremos sempre a oportunidade que pessoas conheçam a Deus. E teremos sempre a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas. Então devemos almejar isso em nossas vidas, muito mais do que conforto, segurança, uma vida boa, e sim uma vida cheia da presença de Deus. Porque é só a presença de Deus, irmãos, que nos faz suportar tudo isso. Imagina se Paulo e Silas não tivessem a presença de Deus em suas vidas, não fossem ali direcionados pelo Espírito Santo, eles não poderiam ter suportado tudo aquilo, e ainda assim, no fim ali de tudo, pregar, ganhar vidas, continuar falando do amor e das maravilhas de Deus. Então precisamos almejar isso em nossas vidas, e
Nós aprendemos fortemente com esses homens que nós precisamos nos deixar ser usados e direcionados por Deus, mesmo que as coisas não estejam bem. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Quem aqui deseja ser mais usado por Deus? Quem aqui deseja ser mais direcionado pelo Espírito Santo a cada dia? Quem aqui, irmãos? Porque é isso que nós devemos almejar. Sermos usados, termos ousadia, sabe? Ser destemidos, ser corajoso. Amém? Todos nós precisamos disso. Porque se não for a presença do Espírito Santo de Deus, é como eu falei, nós não podemos fazer nada. Amém? Então eu quero convidar você aqui na frente que levantou a sua mão. Amém? Que deseja ser mais usado por Deus. Que deseja a cada dia mais ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você aqui na frente em nome de Jesus. Amém? Venha, irmão, saia do seu lugar, você que levantou sua mão, em nome de Jesus. Venha, o pastor Ed estará orando por você aqui nesse momento, finalizando. Em nome de Jesus. Não tem ninguém que quer ser usado por Deus aí, que quer ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós precisamos disso. Todos os dias. Sermos cheios da presença de Deus. Sermos verdadeiramente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não é isso que você almeja, eu almejo muito, irmãos. É o que eu mais quero. Ser totalmente tomado pelo poder de Deus. Presenciar maravilhas, manifestação do poder de Deus. É isso que eu almejo para a minha vida. E eu espero e creio que é isso que você almeja para a sua vida também. Paulo, ele era cheio da presença de Deus o tempo inteiro. E por isso que ele desfrutava da alegria de viver na presença de Deus. Então que sejamos como Paulo, sempre direcionados por Deus, sempre direcionados pelo Espírito Santo, para que sejamos cheios em nome de Jesus. Para que sejamos a cada dia, em nome de Jesus, ferramentas, instrumentos do Senhor, usados para ganhar vidas. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus.